Bem, a nossa audiência, estamos nessa oportunidade para trazer mais uma porção da Palavra de Deus. No nosso último podcast, falamos sobre a criação do mundo. E desta feita, queremos falar sobre a criação do homem. Quero mandar um abraço para nossa irmã Valdirene, que está na cidade de Jaraguá do Sul, que é uma multiplicadora, ou seja, ela replica os nossos podcasts. Também um casal, irmão Leudi, irmã Irani, que estudam a palavra de Deus e eles dizem que aprendem. E eu também, quando estudo para trazer a palavra, também aprendo, porque sou um eterno aluno. A criação do homem. Temos um texto básico, gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, o livro dos princípios, capítulo 1, versículo 26, que diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Segundo a teologia cristã, imagem não se refere a uma aparência física. Sim, porque quando você vê essa palavra, né, logo vem a aparência física. Nós vamos falar disso mais adiante. Mas há uma dignidade intrínseca e um propósito. A imagem foi manchada pelo pecado e restaurada em Jesus Cristo. O homem reflete qualidades divinas, por isso que ele é a imagem. Vou elencar aqui essas qualidades divinas que são intrínsecas do homem. Primeiro, a razão. Segundo, a moralidade. Lógico que quando nós não temos o Espírito Santo, nós perdemos e muito, principalmente a moralidade, porque hoje o mundo anda numa imoralidade. Em terceiro, a criatividade. Existem pessoas que têm um QI acima da média, né? Vamos citar Albert Einstein, né? Os grandes inventores, né? Isso faz parte da criatividade e de atributos intrínsecos do homem, né? Que quando Deus nos fez, ele disse que seríamos feitos à sua imagem. E também a capacidade de amar. A imagem, quando a Bíblia fala da imagem, está falando da parte imaterial do homem. E isso o separa do mundo animal. Nós aprendemos cedo que o homem é um animal. Só que o homem não é um animal racional. Nós não somos um animal racional. Porque essa imagem e essa semelhança de Deus nos distingue, né? Semelhança, né? Falamos da imagem, vamos falar também da semelhança. A semelhança é a qualidade mais parecida ou semelhança física. Então, quando Deus disse que faria o homem à sua imagem, né, o seu lado imaterial, e quando ele disse que faria a sua semelhança, está falando na semelhança física. Ora, senhoras e senhores, vamos dizer assim, mas Deus é espírito. E como é que nós fomos feitos à semelhança se Deus é espírito? Essas são características não físicas, porque Deus é Deus. Eu aprendi com o pastor Gesiel Nunes Gomes, e quando eu tentar explicar todos os meandros de Deus, ele deixa de ser Deus. Por mais que nós estudamos, por mais que nós tentamos entender, ele sempre será Deus, né? A imagem do hebraico Tislein lembra-nos uma estátua, mas não é uma estátua. Semelhança do hebraico demut.
Vamos lá. Deus se manifestou à humanidade no seu Filho Jesus. Você quer ver isso? Vamos abrir a nossa Bíblia, irmã Irani, irmão Neudi, que estão estudando. João 14, versículo 9, diz assim, Jesus Cristo dizendo, aspas, quem me vê, vê o Pai. Olha, vou repetir, isso Jesus dizendo, quem me vê, vê o Pai. Então, quando ele falou isso, né, nós podemos entender que ele está dizendo que em Jesus Cristo, né, nós fomos feitos também à imagem e à sua semelhança. Quando nós falamos que isto nos distingue dos animais, é porque o homem é a coroa da criação. Tudo Deus diz assim, faça, haja, mas quando foi o homem, quando foi fazer o homem, ele disse assim, façamos, né? Eu já falei em outros podcasts que o homem foi feito do pó da terra, né? O homem era um barro, um boneco inanimado, e Deus soprou na sua narina o hálito de vida, né? Do hebraico nepresh. E isso é comprovado porque no nosso corpo nós temos propriedades químicas que são encontradas na terra. Você sabia disso, né? O escopo hoje da nossa mensagem não é isso. E em outra oportunidade eu queria esmiuçar essa parte da criação do homem, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o pavilhão auditivo, o nosso olfato, os olhos, o nosso cérebro, o coração, que máquina é essa, o coração, né? Tudo que Deus fez foi perfeito. Então o homem é a coroa da criação. Por isso, ele une o material, que é o seu corpo, e o espiritual, alma e espírito. Essa também é uma outra doutrina, um outro assunto que eu gosto muito, quando eu falo de corpo, alma e espírito. O corpo é a parte material e a parte espiritual é a alma e o espírito. Mas vamos lá. Existem correntes de pensamentos, né? E eu respeito todas, mas eu quero trazer uma aqui, que é o criacionismo. O criacionismo é de Deus. É Deus que criou. Mas para o cientista, ele não é considerado uma teoria científica. O criacionismo, não. Já a evolução, né, que, na nossa opinião, é uma teoria, eles consideram como comprovado. Aí existe a teoria de Lamarck, né, que é chamada Larquivismo. O que quer dizer essa teoria de Lamarck, o Larquivismo? A sua matéria, a sua teoria de mudança ao longo do tempo. É o uso e desuso. Eles entendem que a girafa tem aquele pescoço grande porque de tanto ela tentar alcançar ao topo das árvores, o pescoço dela, ao longo da evolução, foi crescendo. Ora, senhoras e senhores, não é bem mais fácil você crer que quando Deus criou a girafa, criou daquele jeito? Esta é a minha opinião. Vamos lá. Aí existe a teoria de Darwin, né, que é o chamado darwinismo. E a sua teoria, as espécies mudam com o tempo. A espécie vai mudando com o tempo, né? Agora também existe o neo-darwinismo, né, que é a teoria sintética que combina Darwin com a genética modeliana. O homem veio do macaco? Essa ideia surgiu no século XIX, após a origem das espécies, de 1859, de Charles Darwin. Eles alegam que os humanos e macacos evoluíram da mesma espécie, de um ancestral comum de primata. Mas agora eles dizem que, mas com linhagem separada. O homem de uma linhagem separada e o macaco de outra linhagem separada. Isso há milhões e milhões de anos. Mas eu prefiro ficar com o que diz a Bíblia Sagrada. Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu sou o presbítero Everaldo Filho e nesse podcast falamos sobre a criação do homem.
Se você foi abençoado por esse podcast, compartilhe e nos ajude a evangelizar. Deus te abençoe.